Galera, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do CanCast. Usei o bordão do nosso primeiro convidado, é uma honra em receber aqui na Canquerini o Fábio Eckert, produtor da nossa região, muito importante. Maurício Matos, André Canquerini. Boa noite. Queria fazer o agradecimento aos nossos patrocinadores, Aviação Agrícola São Miguel, BASF, Corteva, Sementes Terra Dura, Vital, Unifértil, Monte Black Studio na estrutura. Então, Fábio, queria que tu te apresentasse para nós. Bom, todos nós já te conhecemos de muito tempo, já te acompanhamos. E te apresenta um pouquinho para a galera que nos acompanha. Eu que agradeço. Primeiramente, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de vocês. Poder estar presente aqui, poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Então, meu nome é Fábio Eckert, tenho 42 anos, produtor rural de TAPS, Postadinho da Lagoa, vizinho de vocês aqui. Produtor com muito orgulho, que nem tu falou aí, me apresentar. Produtor desde sempre, costumo dizer que me criei no paralama do trator, desde 2, 3 anos, tem foto amarrada com pano no paralama do trator. Não me vejo fazendo outra coisa quando me perguntam. Só sei fazer isso, só sei plantar, só sei produzir e, se Deus quiser, não vou fazer outra coisa. Vai ser isso que eu vou morrer fazendo, porque é isso que eu amo fazer. Gosto de fazer. Gosto de adrenalina, por isso que sou produtor. Gosto de fazer de emoções. Gosto de adrenalina, de trilhas, de passeios, de jet ski. A adrenalina está no sangue, por isso que é produtor, que tem que lidar com o clima o tempo inteiro. A gente vive o ano inteiro na adrenalina. Então, mais amo o que faço, gosto do que faço e não me vejo fazendo outra coisa. Que legal, Fábio. Seja bem-vindo. É um prazer em te receber novamente e agradecemos a parceria. Com certeza. Fábio, como que surgiu a agricultura na família? Em que ponto isso apareceu para vocês? Eu sou a terceira geração já da família, a gente tem uma empresa familiar lá. Meus avós eram agricultores, meus pais também. A gente morava num município muito pequeno, que era Sertão Santana. Meus pais eram plantador de fumo. Eu peguei pouco do fumo, era piazote ainda, quando eles plantavam fumo ainda. Família grande, eles eram entre 6 irmãos, então a propriedade ficou pequena. Aí meu pai e meu tio resolveram tentar a sorte, ir para um município um pouco maior, que foi, no caso, TAPS, que dava 40 quilômetros do município. A gente foi junto, a gente era piazote, foi junto para aventurar plantar arroz. Foi começado com 30 hectares, hoje a empresa está com 35, 36 anos. Começado a plantar 30 hectares, a primeira área que a gente começou a plantar ainda é plantada até hoje. A gente tem orgulho de dizer que todas as áreas que a gente arrendou até hoje, nunca a gente largou nenhuma e nunca a gente foi convidado a se retirar de nenhuma fazenda. A agricultura está no sangue, como eu disse, desde meus pais, meus avós, e eles sempre pregaram muito isso para a gente, que vem na terceira geração, principalmente o meu pai e meu tio, pregar esse amor pela produtividade, que eles sempre me diziam, quando a gente pegou uns anos ruins, lá na última securitização que teve, 98, 2000, onde a gente plantava, não sobrava nada, trabalhava o ano todo, como vocês sabem, um serviço de lavoura é um ano pesado, chegava no fim do ano, eu chegava e questionava o pai, às vezes. Parece que tem que ter uma coisa que te dá mais rentabilidade, né? Sim. A gente trabalhar o ano todo e no fim do ano não sobrar nada. E ele sempre dizia, não, a agricultura é assim, vai melhorar, não vamos desistir, vai melhorar e vamos seguir. E a gente sempre tentou fazer isso com o maior capricho possível, a plantação, tanto de arroz como de soja, que é o que a gente faz hoje lá. E eles conseguiram passar isso para nós, esse amor pela agricultura, pela produção de alimento. E se Deus quiser, eu vou conseguir passar isso para meus filhos também, que é a meta aqui da gente, tentar deixar eles também. Porque é o que eu penso, a gente pode pode abrir mão de muita coisa, mas da comida a gente não consegue abrir mão. Não. Vocês também são desse ramo, sabem disso. Então, uma das metas minhas, que a gente tem um pouco de reconhecimento nas redes sociais, é isso, é tentar fazer o agro ser valorizado nesse país. Então, eu não vou descansar enquanto isso não for. Para mim entender um pouco melhor, tu falou que teve uma transição de local, vocês se mudaram para TAPS e começaram com 35 hectares. Exatamente, a gente era num município pequeno, Sertão Santana, onde a nossa família era de lá, meus avós eram de lá também, e a gente foi para TAPS, que era um município
pouco maior que tinha na região, o Sertão Santana era distrito de Tapes, a gente arrendou 35 hectares. Em que ano isso? Isso foi em 98. A primeira... Desde 98 Desde vocês 98. mantêm na mesma... Isso, a mesma área, a mesma propriedade. E praticamente a gente planta 100% da área arrendada. Toda a nossa produção em cima de propriedade arrendada. E essa área que a gente planta, que foi o primeiro ano, a gente plantou. No segundo ano, meu pai e meu tio contavam que quando colheram toda a área, foi depositado num silo, que hoje é propriedade nossa. Foi depositado num silo. Quando a gente foi tirar o arroz para vender, não existia mais o arroz. O cara deu calote em todo mundo. Todo mundo, deu calote em todo mundo. Eles quebraram, né? Apesar, eu tinha 12, 13 anos, mas me lembro um pouco disso. A gente morava numa casa abaixo desse secador, sem água e sem luz. A gente, como não tinha condições, não tinha água e não tinha luz. Nós tomávamos banho num açude que tinha no lado, tem até hoje o açude. Mas com muito orgulho a gente tem dessa trajetória. Eu acho que por isso que a gente dá um tanto valor, porque a gente passou bastante perrengue. Então, aconteceu isso, sumiu o arroz, a gente ficou com todas as dívidas. Meu tio e meu pai entraram em depressão. Imagina, sobrar todas as contas e não ter com o que pagar. Aí, para encurtar um pouco a história, o proprietário da terra onde a gente plantava essas 35 hectares gostava muito da gente. Gostava muito da gente. Eu digo, às vezes, a gente tem que ter um padrinho. E essa propriedade, quando é que estava o nosso arroz depositado, estava o silo depositado, uns 2, 3 anos depois, foi a leilão. E esse proprietário de terra, que é o Nelson Evangelista, hoje é falecido, ele convidou o meu pai e meu tio para ir no leilão. E ainda me lembro que eu era piazote e ainda o pai comentou, mas o que nós vamos fazer lá? A gente deve tudo que tem, então não adianta nós ir lá. Aí ele disse, não, eu quero que vocês vão comigo lá pra gente, vamos ver como é que funciona o leilão. E ocorreu o leilão lá, e esse proprietário da terra, que era o Nelson, comprou essa propriedadezinha com silo, com secadorzinho, e disse pro meu pai e meu tio, comprei para vocês, vão trabalhar, me pagam quando puder. Aquilo parece que foi um empurrão com as duas mãos nas costas, e dali para frente, acho que a gente às vezes precisa de um padrinho para seguir em frente. Então, depósito de confiança, né? Então, depois daquilo, a gente... Só foi dar mais valor ainda. Só foi dando mais valor e trabalhando muito, muito sempre. Aí a gente trabalhou mais ainda, né? Porque aí tu plantava lavoura e de noite a gente vinha pro secador, porque tinha pouca gente, trabalhar no secador, preparar... Aí entrou a semente de arroz, que a gente não tinha também no mesmo ano. Começar a preparar a semente de arroz, reformar tudo. Vocês têm, então, semente desde... A gente é produtor de semente de arroz desde 98. Desde 98. E aí Desde depois quando se usava 300 quilos de semente? Desde aquela época. Desde os 410, 417. E aí depois daquilo só cresceu. E aí a gente começou a aumentar as áreas, as fazendas. Eu me lembro que no segundo ou terceiro ano, o pessoal de Tapes começava ainda... tirar chacota com a gente. Eu me lembro de uma fala que eles diziam que os alemão loucos vieram tentar sorte. A gente escutava muito, até hoje a gente escuta esse ditado, porque chamava a gente de alemão louco, que foi para lá, que era plantador de fumo, tentar sorte, né? Graças a Deus deu certo. Hoje a gente, eu acho que é o maior plantador que tem na região lá. Então, tenta caprichar ao máximo as fazendas que a gente entra para plantar. Eu acho que por isso que eles nunca retiraram. A gente cuida como se fosse nossa. Vocês estão convidados para conhecer lá com vocês lá. Tem propriedades de fazendeiros que faz 10 anos que não foram ver a fazenda deles. Nunca foram lá ver um acerto de renda. Simplesmente o que a gente fala, eles concordam. Então, isso para a gente não tem valor, né? Então, não tem valor. E eles mesmos, uma vez, quando começou aquela loucuragem de arrendamento de soja, todo mundo pagando mais, chegou um proprietário de soja e disse para nós, não, acho que vão ter que subir o arrendamento. Assim, não, vocês arrendam a fazenda para outra, a gente não vai pagar mais. A gente sabe o limite, até aqui a gente não pode pagar mais. E aí, terminou o assunto ali. E aí, depois a gente perguntou, tá, mas não ia arrendar para outro? Não, a gente não vai arrendar para outro, porque quando vocês entraram na fazenda, a nossa fazenda valia um valor. Hoje ela vale do dobro. Então, isso pra gente não tem valor. A gente cuida como se fosse nossa, né? Então, acho que por isso que a gente pegou um pouco de nome. Hoje a gente não quer aumentar mais a área, estamos com a área boa, a gente não quer aumentar mais, a gente virou a chave. Até uns 3 anos atrás,
a gente vinha com aquela perspectiva de aumentar 10, 15% por ano. De 2 anos para cá, a gente resolveu tirar o pé. A gente não aumentar mais e aumentar a produtividade. Fazer melhor. A meta é todos os anos tentar aumentar 5, 10% a produtividade. Virar a régua. E deu certo. Os 2 últimos anos, pelo menos, deu certo. Vamos ver daqui para frente como é que vai funcionar. E aí, Fábio, a soja entrou quando lá Desde o início ou como é que foi a soja para entrar lá? A soja é um caso que a gente tem muito orgulho de dizer. Se vocês procurar nos livros de pesquisas da Embrapa, vocês vão ver lá o nome do meu pai e do meu tio, Arnaldo e Delmar Eckert. Os primeiros plantadores de soja na várzea. Foram eles. E a gente tem muito orgulho de dizer isso, porque eu tenho certeza que hoje não tivesse soja na várzea, também não tinha arroz. Não existia planta de arroz hoje também. E foi eles que teimaram, por isso que surgiu a história dos alemão loucos que vieram tentar sorte. Porque quando chegou lá no segundo ano, eles já tentaram plantar soja. No segundo ano, já chegando... Já chegando. 99, então. Isso, 99. Mas o que visava plantar soja? Porque a soja entrou aqui para limpar a área de arroz, né? Naquela época também. Lá também, porque o que aconteceu? Quando a gente arrendou a segunda fazenda, que hoje é uma das fazendas modelo da região lá, a gente arrendou a segunda fazenda, foi que eles chamaram de alemão louco, porque a gente arrendou uma fazenda improdutiva. Ah, entendi. A fazenda era improdutiva. Hoje a fazenda é praticamente 100% campo de semente de arroz. Aí a gente entrou lá, plantamos, de fato, o primeiro ano plantamos arroz lá, colhemos 3 mil quilos de arroz, naquela época. Hoje a gente está colhendo 6 mil quilos de soja. Então, o que a gente viu? No primeiro ano que foi plantado, como nem se ouvia falar em soja, a gente plantou o primeiro ano, claro, um pedaço pequeno de 15, 20 hectares foi plantado, e produziu a média do estado, naquele pedacinho. Aí a gente viu, até fui eu que plantei esse pedaço de soja ainda, uma plantadeira bem precária, que é o que a gente tinha. Certo, alguma coisa com plantadeira de milho, de certo? Menegás de milho, daquelas hidráulicas no trator. Foi plantado aqui lá e quando a média do estado era 35 sacos, a gente colheu 35 sacos sem uma adubação e pensando em limpar para o arroz. Isso tudo experiência que era feito dentro da fazenda, como a gente gosta de fazer até hoje. No outro ano a gente entrou com arroz, isso com um ano só a gente entrou com arroz naquele pedacinho, a gente viu que foi uma produção como nunca tinha sido colhido arroz naquele pedaço. E já era soja RR? Resteva de soja. Não, mas a soja era, que tu já não era. A gente tinha capinadeira. Eu tenho fotos, aquela capinadeira que tu vai lá atrás com os pés. Nós ainda tem a capinadeira até hoje lá. Tem que guardar essa relíquia. E aí a gente percebeu que ali foi plantado arroz, produziu muito mais. Outro ano a gente aumentou, aí a gente fez uma calagem, a gente já... vamos ver o que dá para fazer. A gente fez... Encurtar um pouco o caos, no terceiro ano a gente ganhou o prêmio quando era o fungicida da BASF que lançaram. Ópera. Vocês podem procurar. Quando lançaram o fungicida Ópera, no ano do lançamento, quem ganhou foi nós, a produtividade na várzea. Aí com aquele prêmio que meu pai recebeu em São Paulo, aí começou a levantar uma pulga atrás da orelha. A soja também pode produzir na várzea. Era aquelas Codetec que se plantava, aquelas Apollo, não tinha variedade para plantar ainda. Codetec 26, alguma coisa? Era 28, isso aí. Ela 26, crescia, dava 2 metros de altura, isso, camava cortava tudo. De machado. É isso aí, não tinha o que fazer. aí, depois daquela ali, o IRGA entrou com um projeto 6.000, que foi em 2002, se eu não me engano. 2012, 2010, não me lembro. Acho que tem que ser lá pelos 12. 2012. Entrou, a gente já estava um pouco familiarizado, aí o IRGA um dia... Eles chegaram lá com papo, a gente quer colher 6 mil quilos de soja. A gente já estava um pouco mais familiarizado com soja. Eu tive lá uma vez, lá na tua propriedade, que o Igor estava falando dessa soja de 6 mil. O Rodrigo Schenfeld estava chefiando esse projeto, junto com o Zanon. Chegaram lá na área, apresentaram o projeto para nós, e a gente sempre gostou de desafio, dizer, não, vocês ajudam nós na adubação, orientam a gente como é que tem que fazer, e nós vamos fazer o nosso trabalho. Sim. E no primeiro ano a gente já alcançou, no primeiro ano de projeto 6 mil, a gente já alcançou 102 sacos. Olha aí. Naquela época. Já são 6.120. E aí depois daquela ali, eles se juntaram com nós e até então não se plantava soja. Até o projeto 6 mil não se plantava. Era lá, cara, 3, 4 mil hectares de soja que se plantava em várzea. Até o projeto 6 mil. Aí o Rodrigo Schenfeld chamou o pessoal da Nideira para uma reunião lá na nossa cidade, que era, aquela época, era uma das maiores detentoras que tinha de semente de soja. Sim.
e apresentou o projeto para eles. A gente está com um projeto de chegar a 400, 500 mil hectares de soja aqui nessa região nos próximos anos, e a gente queria desenvolver um trabalho com vocês de variedades de soja para várzea. Uhum. E aqui o pessoal da Nieder disse, não, esse mercado não interessa para nós. Aquilo foi uma coisa que dá um tapa em todo Sim, mundo. claro. Então a gente estava querendo e as detentoras não estavam enxergando o mercado, né? E não existia materiais para plantar. A gente plantava, produzia 5909, que vocês se lembram, era o material mais plantado que tinha. Potência lá não rodava lá? Potência veio depois, começou a chegar depois, Potência. E aí, depois daquilo, começou a ter produtividades boas no baixo, quando mais até que no Planalto, e a gente começou a notar que as áreas que estavam produzindo 3, 4 mil quilos de arroz, estavam indo para 10 mil quilos de arroz. E aí foi o que aconteceu, né? E a soja na várzea deslanchou e a gente está produzindo tanto igual no Planalto, né? Na várzea. Cada um com suas dificuldades, né? Mas produzindo muito bem. Então a gente tem muito orgulho dessa implantação da soja da várzea, porque lá está um pedacinho da história nossa junto lá. E abrindo só um parênteses, teve um ano que a gente chegou a trabalhar junto um pouco de milho lá, né? Sim, também. O milho, ele entra hoje, não entra? O que tu vê com o milho lá hoje? O milho é uma baita de uma ferramenta na rotação de cultura, a gente viu isso. A gente parou de plantar milho porque falta de estrutura para recebimento de milho. Entendi. Foi isso que a gente viu lá. A gente plantou 3 anos milho, colhemos bem, não dá para se queixar, a produtividade foi boa. Só que a gente vê que falta, não é que nem soja, que tu mete as máquinas, tu colhe, tu tem 10 lugares para te largar. Sim. O milho não. Todos os anos que a gente colheu foi esse problema que a gente teve. Não tem onde é que largar o milho. As empresas estão tudo cheias com arroz, nossa, e ali na volta ninguém recebe o milho. Então, para encurtar, nós com 120 hectares de milho, que fosse soja colher em 2 dias, a gente levou 1 mês para colher. Nossa. Porque conseguimos vender para uma empresa que recebia 1 caminhão por dia. Nossa. Então aquilo um pouco deu medo, anojou nós um pouco, para falar bem a palavra, anojou nós então do milho. A gente ressabiou, mas eu acho que é uma ferramenta muito importante no ciclo. Talvez eu acho que vai chegar a hora do milho ser uma ferramenta bem forte lá ainda. Sim. Então, só para contextualizar e entender, são números, mas para a gente entender qual o tamanho hoje da empresa que vocês trabalham e quantos hectares e em quantas fazendas? A gente planta hoje 4 mil hectares, passa um pouquinho de 4 mil hectares a fazenda planta. A gente tem 40 funcionários, mais ou menos, junto com o pessoal do escritório que cuida, e junto com a parte da semente também, que envolve bastante, né? A gente tem 52 roças. É bastante propriedade. 52 lugares diferentes, 52 lavouras diferentes. Então, claro, tem as fazendas e dentro das fazendas tem as lavouras, né? Então, é bastante canto. E nisso a gente tem a cidade no meio, né? Então, que dificulta um pouco. O maquinário cada vez maior, né? Tá muito ruim de passar, cada vez pior atravessar a cidade. Então, dificulta um pouco. Tenho certeza que se fosse numa área só, num lugar só, a gente poderia estar plantando o dobro da área com o mesmo maquinário. Então, isso dificulta um pouco. Mas é a nossa região. Que tua bandeira tá cravada ali, né? Tá cravada ali. Daí o Fábio roda todinho essas grandes, tudo. O Fábio roda todinho. O Fábio é que cuida de todinho essa parte ainda. É só a tua terceira geração? É, só... Eu é a parte que cuida da lavoura. A parte da lavoura é comigo. Aí eu tenho mais um sócio, primo meu, que é o Carlos, que cuida da parte da pecuária e ajuda na parte de lavoura, aguação também. E eu tenho um outro primo, que é sócio, o Marcos, que cuida da parte da indústria. A parte de sementes é tudo com ele. Sementes e transporte, ele que cuida. Legal. Então, e tem mais a minha irmã, Camila também, que mora aqui perto aqui também. Ela não faz parte da empresa, tem a empresa dela, mas é ela que presta todo o serviço, toda a assessoria para a empresa. O agronômico é com ela. Que legal. Camila vai ser convidada para a nova temporada novamente. Participou da primeira e vai ser convidada para a segunda. Isso aí. Fábio, como surgiu a sucessão? Quando que tu entrou como o novo líder dessa empresa? Essa passagem, assim... De bastão. Foi difícil, não foi? Essa passagem foi meio na marra. Eu costumo dizer, foi meio na marra. Foi em 2012 isso que aconteceu. Eu era um peão da frente, tocava trator direto, né? Quando deu aquela dificuldade que a gente comprou, então a gente não tinha muitos colaboradores, então eu era o peão da frente que tocava trator das
5 da manhã, 10, 11 da noite, né? Então, eu que plantava toda a soja sozinho, pra vocês terem uma ideia, hoje a gente planta 2.000 e poucas hectares com 30, quase 40 linhas de plantadeira. Quando eu plantava 1.200 hectares com 9 linhas. Nossa Senhora. Então, para ter uma ideia dos horários que a gente tinha que fazer, né? E aí, em 2012, quando eu terminei de plantar, no último dia que eu terminei de plantar, eu estava de virado, tinha plantado um dia, uma noite, mais um dia. Para terminar, encerrar o plantio, era no fim de semana. Quando a gente terminou de plantar, o pai... Aí eu fui largar o trator no galpão, pôde cansado, já estava, acho que mais de 40 horas trabalhando. Fui largar o trator, o pai estava esperando com churrasco pra gente encerrar, que ele gostava muito os pais sempre foi puxador de serviço, gostava de fazer um churrasquinho, tomar um traguinho, tava esperando nós. Aí tava eu com mais um funcionário meu, era um domingo, comemos churrasquinho, tomamos uma cachaça e fomos embora descansar. Eu cheguei em casa, meu pai passou mal. Passou muito mal, ele teve um problema de intestino e, para resumir o caso, deu 1 ano de hospital. Bah. Quase 200 dias de UTI ficou. E aí, eu era como eu costumo dizer, o boi da frente, que puxava a frente nos trator. Me vi com uma lavoura já gigante, aquela época, a gente já plantava, para aquela época, umas 1.000 hectares a gente plantava. E eu não cuidava essa parte de lavoura. Meu negócio era subir em cima do trator e fazer andar, né? E fazer andar, e é o que eu gostava de fazer, é o que eu me apaixonava. E simplesmente isso foi em dezembro que ele baixou, sobrou a lavoura toda plantada, toda a lavoura por cuidar, porque é na pior época de botar água em arroz, cuidar da lavoura de soja. E eu sem entender nada, ele que era o professor, ele que eu cuidava. Então, eu me vi meu pai da UTI, lá morre ou não morre, minha esposa quase ganhando da primeira filha. Nossa. E toda a lavoura para mim assumir. Foi essa a entrega de bastão que eu tive. Então, foi bem difícil, como ele sabia muito. Meu pai sempre foi muito curioso nesses testes. Eu me lembro que agrônomos respeitados tiravam informações com ele, porque ele sempre foi de testar muita coisa, sabe? Que nem a gente faz até hoje. E eu simplesmente me vi com essa troca de bastão, assim, meio na marra para mim. Sobrou para mim tocar, mas me agarrei com os amigos. Eu me lembro que um pouco antes, 2, 3 dias antes deles ir para UTI, que foi um erro médico que aconteceu, ele ainda me deu uns nomes de uns colegas dele que até hoje tem comigo lá. Sim. Eles disseram, ó, te apertar, vai com eles, pede para eles que eles vão te ajudar. E dito e feito, foi eles que ajudaram, abraçaram, me ensinaram bastante coisa e foi onde é que já tocou. Então, foi assim que aconteceu essa entrega de bastão. Depois daquilo, ele ficou debilitado, ficou 5, 6 anos praticamente sem poder fazer muita coisa. Hoje, graças a Deus, ele tá bem, muito bem mesmo, tá com nós na empresa lá. Cuida do acessório, depois ele conseguiu orientar bastante nós. Então foi um pouco árdua essa troca de bastão para nós, assim, para mim, principalmente com essa parte da agricultura. E depois daquele ano eu tive que largar trator, que era a minha paixão desde piá, tocar trator, subir em cima e poder fazer lá suas 14, 15, 18 horas. Tive que largar aquilo para assumir essa parte, né? Mas deu certo, graças a Deus, a gente conseguiu. E um pouco nisso, já indo para o outro lado, foi nessa hora que eu consegui ver que como é bom tu passar informação para os outros, né? Compartilhar informação com os outros. Porque o que eu notava? O meu pai era meu professor, todo mundo vinha e dava orgulho de ver. Tu vê os agrônomos da região, os professores, pedir para ele. Ele não tinha estudo nenhum, meu pai estudou só até a 4ª série. Eu também só estudei até o 2º grau. Mas ele estudou só até a 4ª série. E tu vê os agrônomos, veio lá pedir para ele saber o que ele fazia diferente nas áreas para funcionar tão bem tudo, né? Então, e ele não conseguiu passar isso para mim, né? Uhum. Então, foi uma dessas que eu optei por passar esse meu dia a dia. Um pouco para os meus vizinhos, para quem tá chegando. Sim. Se eu faço uma coisa que eu acho que é legal, tu também tem que saber. Sim. Se eu plantar uma variedade de arroz, uma variedade de soja que está indo bem na minha região, por que tu que planta no costado aqui embaixo também não pode experimentar ela? E essa cultura na agricultura sempre foi muito precária, vocês sabem disso. Sim, sempre foi. Produtor fechado. Sempre produtor fechado. Parece que se tu... É o que eu sempre vejo. Se o produtor
achasse uma variedade de arroz que produzia bem, ele não ia te contar nunca. Isso. Não ia te contar nunca. Parece que tinha Ou a medo. produtividade não ia abrir, né? A Não ia produtividade abrir. da fazenda. Então, isso eu sempre acho que... Isso foi uma coisa que eu optei por causa disso também, porque... Não tem porquê. Eu gosto de dizer para quem vai lá visitar a nossa fazenda, se eu vou te levar vocês para ver minha fazenda, eu não quero passar no lado do meu vizinho tá com a lavoura dele suja de capim, ou com a lavoura feia. Eu quero que a lavoura dele esteja mais bonita que a minha. Não é muito melhor você estar passando lá, tá uma lavoura bonita? Sim. Do lado, é o que eu penso, né? Então Claro. a gente tenta compartilhar um pouco do que a gente tá aprendendo lá também, que a gente viu que deu certo, e eu acho que por isso que tá dando certo. Que legal. Compartilhar um pouco, né? E como tu vê hoje, como que tu inseriu nesse teu meio, beleza, tu começou ali compartilhando com teus vizinhos, trocando ideia, liga para um, liga para outro, e aonde surgiu o digital para ti? Um pouco nisso, eu acho. Um pouco foi nessa troca de informação que começou a pegar, porque eu me lembro que os primeiros vídeos que começou a dar bastante repercussão foi nisso. Variedades de arroz, mesmo. Quando nem se falava em colher lá 7, 8 mil quilos, teve variedade de arroz que a gente colheu 10 mil quilos. Eu coloquei, deu 10 mil quilos, a gente fez isso, usei tal produto. Pronto. Os outros me perguntando, e funciona? Funciona, pode fazer que funciona. Eu me lembro, um dos vídeos que repercutiu muito foi de uma variedade de soja também que aconteceu isso. De uma da BASF, acho que era 15B70. Eu plantei e produziu muito bem. Eu fiz um vídeo que ele repercutiu muito bem. Aí todo mundo me perguntando, eu digo, não, pode plantar, dá certo. Planta na época que eu plantei e vai dar certo. Outras coisas, produto que hoje é muito difícil, herbicida, para limpar uma lavoura, né? Sim. Tem muito produto e tudo que empresa vendendo, tudo que marca. E tudo muito caro, a gente não pode errar, né? Então, eu procuro passar no dia a dia o que eu faço que deu certo. E o que não deu certo, eu passo também. Passo também. Eu fiz aqui, deu errado. Eu já perdi lavouras, eu já matei lavouras de arroz. Pedaço pequeno, tentando acertar. Já matei. A gente tem que falar o que faz errado. Já perdi lavouras de soja também, por plantar. Ano passado, na outra safra mesmo, marcava um monte de chuva e eu tava naquela, planta ou não planta? Vocês sabem como é que é soja na várzea? Plantei, perdi. Tava marcando chuva. Mas o agro, às vezes, tem que tentar aventurar um pouco também. E eu procuro mostrar esse dia a dia o mais natural possível e o mais certo possível. Uma coisa que eu brinco muito com as empresas que chegam lá me oferecer todo tipo de produto todo dia, eu digo, não, eu uso tudo que vocês me oferecer, mas eu vou divulgar. É bom ou ruim, eu vou divulgar. A metade vocês já parte fora, mas se é bom ou ruim, eu vou divulgar. Sim. E eu acho que por isso, né, que deu tão certo e cresceu tanto, né? Creio eu que seja por isso. Hoje, quantos mil seguidores tu tem? 200 mil seguidores. 200 mil seguidores. 200 mil seguidores. E a meta é? Seja lá, a meta é o céu. Vamos lá, vamos ver até onde é que vai isso, né? Eu nunca esperava isso, né? Sim. Eu sempre fui até bem tímido, bem envergonhado para falar nas reuniões e coisas. Eu tinha um microfone na frente, a gente se encabulava, né? Porque não tem estudo também, não pude estudar um pouco por causa do pai, que aconteceu com ele, eu tive que assumir, então a gente largou de mão o estudo, fui envergonhado, mas a gente vai perdendo com o tempo, né? E tô gostando disso aí, tô gostando. Mas tá indo bem pro jeito. Sair na rua, 200 mil, ser reconhecido, então é bem legal, A gente vê sinal que tá fazendo alguma coisa boa também, né? Sim, é verdade. Alguma coisa boa. E como nesse meio de rede social, como é que tu te vê com hater ou com reconhecimento, mesmo no aeroporto, digamos assim, passa no aeroporto, alguém grita pra ti? É bem ainda estranho, é muito recente pra mim ainda, é bem estranho, né? A gente tá caminhando na rua, te ataca, te pede pra tirar uma foto, né? Então, isso aconteceu muito nas feiras que a gente tem aí, aconteceu agora também, quando a gente viajou pra Europa, no aeroporto aqui de Porto Alegre também. A gente acha meio estranho, né? No começo a gente parece que nem é contigo, né? Mas a gente fica feliz com o reconhecimento, né? E os haters, isso vai ter, a gente procura levar isso como lição também, isso é o que mais tem. Vão falar mal de ti, tu não vai conseguir agradar todo mundo, ninguém conseguiu agradar todo mundo. Mas uma coisa eu digo para vocês, nesse ramo é bem difícil, porque tu não pode ler muita coisa, tu não pode olhar muita coisa. Se tu vai dar bola por o que eles falam ali nos comentários, tu enlouquece. Então eu optei por maioria dos comentários, quando falo mal, não lê é melhor deixar aquilo de lado. Não desmotivar. Porque
se tem 10 comentários bons, mas se tiver um ruim, é aquele que fica te remoendo, né? Então eu optei por isso. E até porque quando tu começou, de certo, não foi pra agradar ninguém, né? Não foi pra agradar ninguém, é o que eu digo, quando teve agora, quando me chamaram agora, ano passado, a partir depois da última enchente da catástrofe que deu, me chamaram para poder ajudar os produtores, chamar produtor pro asfalto, e aí muitos começaram, desses que trabalham com rede social, dizer, não, tu vai perder seguidor, não sei o quê, que eles vão te taxar como não sei o quê, como... Digo, cara, eu por mim, eu não dou bola, cara. Eu não vivo, graças a Deus, eu não vivo daquilo ali, né? Eu, se perder seguidores e puder ajudar um agricultor, é isso que eu quero. Porque eu acho que se tem gente me seguindo, então, naquele ramo, é porque a gente tá tentando ajudar alguma coisa, né? Então, eu botei minha cara a tapa, fiz o que eu pude até agora, a gente tá trabalhando ainda para isso. Então, não fugi da briga, tô lá ainda. Às vezes acontece, trava vídeo, tranca Instagram, não cresce, fica lá, não roda, não entrega, mas eu, cara, não é para isso que eu tô ali, né? Sim. Gente, agradece que estão ali, mas eu quero que esteja ali só quem esteja de acordo com as ideias da gente. Então, se tem algum que não concorda, não é o problema, não é aquele número que vai fazer alguma diferença, né? Sim. Então, tem que saber lidar com isso, mas tô gostando do reconhecimento, tô gostando. Que legal, parabéns. Bem legal. Como que tu vê hoje esses concursos de produtividade? A gente sabe que tu participa de alguns, já participou da CESB, participou do Soil Money Maker. Sim. A gente gosta, a gente é alemão, a gente gosta de ser desafiado, né? A gente gosta de ser desafiado lá. Tanto no arroz como na soja, esses concursos, a gente participou uns 3, 4 anos acho que uns 4 anos eu colhi pro CESB. Em 2 anos a gente foi campeão estadual. 1 ano a gente perdeu por 30 quilos o nacional. Depois dali a gente não colheu mais pro CESB. Eu participo faz 4 anos num concurso que é da Bayer, que se chama Liga I2X. O primeiro ano a gente foi campeão. A gente ganhou uma caminhonete, foi campeão. Os outros 3 anos a gente foi campeão estadual. E esse ano a gente perdeu o nacional por meio saco também. Do campeonato dele. A gente participa do campeonato Soil Money Maker também, que é um campeonato que eu gosto muito, que ele não visa só produtividade, ele visa sustentabilidade no negócio. Onde eles medem tudo, medem o que tu está investindo, porque eu vejo muito num concurso que nem do SESB, eles visam muito só a produtividade. Então, daqui a pouco que tu tá... Se torna viável o negócio. É o que eu disse, por isso que daqui a pouco nós não temos colhendo, porque daqui a pouco o que tu tá gastando não tá pagando o que tu tá colhendo, né? Sim. E esse outro concurso do professor, do Soil Money Maker, é um concurso que visa a tua lucratividade, visa a tua sustentabilidade. Então, daqui a pouco se eu colher 10 mil quilos de arroz e gastar X, é melhor do que eu colher 15 mil quilos de arroz e gastar Y, né? Sim. Então, é muito legal aquele concurso deles. Eu gosto muito de participar deles. E eles fazem um fechamento diferente dos outros concursos, onde eles reúnem todos os produtores que estão participando do concurso num dia, e ali tem a troca de informação. O que eu estou fazendo na minha área, o que tu está fazendo na tua, o que tu está fazendo na tua. E dali sai bastante informação. É a melhor parte do negócio. É a melhor parte. Que a troca de informação, a de vivência... É isso ali. E dali tu sempre tira coisa muito boa que vai agregar na tua lavoura. Com certeza vai agregar, né? Assim como os outros também tiram da lavoura da gente e agrega, né? E é o que eu costumo dizer, hoje tu colher 200 sacos de arroz, não é difícil. Tu colher 80 sacos de soja, se chover bem, não é difícil com a genética que tu tem. Agora, tu passar de 200 sacos de arroz por hectare, tu passar de 80 sacos de soja por hectare, é o detalhe. Aí é o ajuste fino, aí é aquele pente fino que tu tem que fazer. E onde é que tu consegue essa troca de informação, né? Então, a gente procura sempre estar junto com esses aí. Acabei te acompanhando em alguns vídeos nas redes sociais e vi que tem áreas de jazida de areia lá também, né? Dentro das áreas de arrendamento dele. Então, para tu ver a textura do solo tão arenoso que chega a ter... Jazida de areia. Tem uma jazida de areia no meio de uma área. Eu costumo falar, quando o pessoal pergunta, que nessa viagem a gente teve um pessoal da Fronteira Oeste que com 30, 40, 50, 60 de argila, né? Eu digo para eles, não, a minha não tem muita argila, tem uma jazida dentro da área. E cada um tem que se adequar com a sua área, né? Tem que aprender a produzir na sua área, né? Então... tanto que quando a soja veio do norte para cá, é outra cultura. É outra cultura. É outro manejo, É outro manejo, é totalmente diferente, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, né? Então, eu costumo dizer, cada um na sua região, cada um tem que conhecer seu solo e aprender a trabalhar. Eu costumo dizer, talvez nós
fosse subir para lá, não sei se eu colher tanto quanto eles, mas era mais fácil. Mas se eles descer para cá, eles vão passar trabalho. Eles vão passar trabalho. Aqui, até eles pegar o jeito, eles vão passar trabalho. Então, é isso aí, né? Cada um na sua. Não, é verdade. E se tu pudesse dar algum conselho para algum jovem do agronegócio hoje, que está querendo iniciar? Bastante coragem. Tem que ter pé no chão, porque não é só o teu trabalho, né? Tu depende do clima 24 horas por dia, né? É isso que te envelhece muito, né? Às vezes tu tá com as áreas prontas, tá te marcando temporal, tu não dorme de noite porque tu não sabe o que vai acontecer, tu tá louco para tirar, tá te marcando chuva ou não chove na hora que é para ser. Não depende de ti, né? É uma coisa que não depende de ti, mas é gratificante quando tu chega lá no final da cultura, que tu tá metendo as máquinas, tu vê o produto saindo. Só quem é apaixonado pelo agro sabe disso. Então, se eu tenho um conselho para dizer pro agro, tem que ter coragem, muito trabalho mesmo. Não pode pensar em feriado nem domingo, porque senão tu não te mete nessa área, né? Porque essa área tu não sabe a hora que tu precisa pegar forte. Mas é muito gratificante. Com certeza, tu vê que tu tá produzindo alimento, tu chegar num lugar e tu vê que estão comendo o que tu tá produzindo, é muito gratificante. Então, se tiver trabalho e o sangue forte, pode grudar que dá certo. Ainda mais tu, no negócio que tu tem hoje, né? De sementes, tu acompanha outros produtores usando teu produto e obtendo... Para produzir mais alimento. Com certeza, a gente tem essa multiplicação do produto, né? A gente tem muito orgulho de dizer que a gente é produtor de semente, porque a gente lá preza muito a qualidade na empresa, né? A gente, como a gente tá falando, não crescer muito, a gente não procura não crescer muito, se expandir muito com a semente também, mas ter muita qualidade. A gente sabe que tudo começa com um bom plantio. Então, e um bom plantio começa com uma semente boa, tanto de arroz, soja, milho, não importa. Então, a gente preza muita qualidade e tenho certeza que o nome está correndo bem por causa disso. O teu nome hoje, a sementeira, ela é do teu nome, mas tu também produz semente de soja, né? Não, a gente... Para terceiro? É, isso mesmo. A semente de arroz é nossa, certificada, Sementes Eckert. E semente de soja, nossa área é praticamente toda terceirizada. Para quem que tu produz? A gente produz para Cambaí e para Estrela. É os dois produtores de semente hoje que vai. Praticamente toda a área de soja é terceirizada. Soja semente. A área de soja é 2.200 hectares. É uma baita de uma área. Bom. Todo o campo praticamente para semente de soja. Cambaí e Estrela. Uhum. E a área de soja, 1.800. A área de arroz, 1.800. 1.800. E toda para semente ou tu chega a Não é toda para semente. É 500 hectares, 600 hectares para semente, né? E o resto. E é sempre esse corte de lavoura? Sempre ping-pong. Mas é sempre mais soja do que arroz? Sempre um pouquinho mais de soja, porque eu tenho um pouco de coxilha que não vai... Que não vai arroz. Que não vai arroz. Por isso que dá essa mais áreas de semente 100% em cima de resteva de soja. 100%. Top, é? Sim, é o que a gente procura. É a melhor semente que sai também. É a melhor semente que faz. Então, onde é que a gente está conseguindo alcançar esse patamar de produtividade, né? Uhum. É a melhor semente. Então, muito... É um desafio. É muito desafiante, né? Mas com a soja na várzea hoje que entrou, ficou um pouco mais fácil, né? É o que a gente vê, ficou um pouco mais fácil produzir arroz, né? Tu consegue plantar a área mais na hora que tu quer, né? Para conseguir atingir esses tetos que eles estão falando aí alto. Aí já estão começando a falar em 15 mais agora, né? Projeto 15 mais. Sim. Até a gente vai participar desse projeto ano que vem também. Tentar alcançar 15 mil quilos de arroz, né? Então... A gente já vê isso em pedaços pequenos, já está alcançando isso, né? Mas tentar trazer pela lavoura comercial isso também é mais um desafio. Vamos ver onde é que vai. Lá, no caso, a resteva da soja, colheu no seco, levanta as taipas e deixa. Planta direto. Planta direto. Nós temos com a lavoura, 95% da lavoura está pronta. Quisesse plantar hoje, já estava pronta. Pra tu ver, né? Taipada, prontinha, dessecada. Está pronto desde a sequinha, depois da colheita? Desde a colheita. A máquina estava colhendo soja e as entaipadeiras junto com a coletadeira. Às vezes não tinha nem terminado o talhão, as entaipadeiras do lado. Tudo junto. Então, tentar diminuir o erro, né? Então, a lavoura que está pronta, está pronta. Aquela ali é só... Agora é mais fácil, é só plantar, né? A hora que secar, chegou a época certa, planta. É mais fácil de dar certo, né? Sim.
Tu tem pecuária ou algum parceiro que trabalha, entra junto? não, a gente trabalha forte com pecuária também, tem bastante em áreas pecuária. de soja também, A resteva de soja, as partes de soja, tem um pouco em resteva de arroz também, que a gente está tentando trazer mais isso, né? Que eu vejo que isso vai ser o futuro, tentar mais plantio direto em cima de palhada, a gente está tentando se adequar.